Haddad vê espaço para baixar juros e diz que quebra de bancos nos Estados Unidos não deve gerar crise sistêmica. Apesar do pessimismo do mercado, que já apresenta desvalorização do dólar, Fernando Haddad acredita que a saída possa estar na taxa de juros e investimento mais seguro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira 13 que não vê risco de uma crise sistêmica na economia global, a partir das quebras de 2 bancos dos Estados Unidos, de acordo com ele. Mesmo em cenário de incerteza, o Brasil tem gordura para viabilizar uma queda nos juros básicos da economia e evitar maiores consequências. A crise de 2018, iniciada por outro evento envolvendo uma quebra sucessiva dos bancos norte-americanos, guarda semelhança com a que está ocorrendo hoje no mercado financeiro dos Estados Unidos. Como reflexo nas taxas de juros ao redor do mundo, tem despertado insegurança nos investidores. Os órgãos do setor financeiro nos Estados Unidos anunciaram neste domingo 12 o fechamento de 2 bancos, Signature Bank, com sede em Nova York, e o Silicon Valley Bank, SVB, que costumava financiar startups. A incerteza é a aversão ao risco. Costumam redirecionar o dinheiro para investimentos considerados mais seguros, de menor retorno, com explicação no Tesouro Direto, por exemplo. Ao comentar o caso do SVB, durante uma live promovida pelo Valor Econômico em parceria com o Global, Haddad afirmou que esse é um banco regional com carteira descassada do restante do sistema financeiro. Aparente não vai gerar crise sistêmica. Não vi ninguém tratar como Lehman Brothers e greve o que aconteceu, declarou o ministro. De acordo com G1, Haddad também afirma que espera ver a reforma tributária aprovada pelo Congresso até outubro. E apesar do possível cenário de crise, destacou a volta de um imposto nos moldes da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF. O ministro afirmou ainda que está em diálogo aberto com o presidente do Banco Central, BC, Roberto Campos Neto, que durante o decorrer do dia devem pensar em previdências para mitigar os possíveis efeitos da crise. Isso não está claro ainda. Vamos acompanhar ao longo do dia. Eu e Galipolo, secretário executivo do Ministério da Fazenda, que também veio do sistema financeiro, estamos em sintonia fina com os bancos brasileiros. Falei com os 2 banqueiros hoje e com o BC. Vamos ter mais clareza ao longo do dia, afirmou Haddad. É assim que o capitalismo funciona. Biden descarta ajuda para investidores do banco falido. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na segunda-feira 13, durante o discurso sobre os problemas do sistema bancário estadunidense, que a administração dos bancos falidos será admitida e responsabilizada. A administração destes bancos será demitida, afirmou ele. Biden acrescentou que as autoridades responsabilizaram os culpados pela falência bancária. No entanto, ele garantiu que o sistema bancário do país permanece seguro. Os americanos podem ter certeza de que o sistema bancário permanece seguro, pontuou. Biden também expressou a confiança de que os contribuintes norte-americanos não sofreriam perdas devido aos problemas das instituições de crédito falidas. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos advertiu que os investidores nos bancos falidos norte-americanos perderam seu dinheiro, pois sabiam o que estavam fazendo. Os investidores dos bancos não serão protegidos. Eles assumiram deliberadamente o risco quando o risco não é justificado. Os investidores perderam seu dinheiro, explicou ele.
Biden acrescentou que é assim que o capitalismo funciona. Entretanto, ele não respondeu a nenhuma das perguntas do jornalista e saiu apressadamente logo após a coletiva de imprensa extraordinária. Uma das perguntas dirigida a ele foi se ele poderia prometer que o país não vai sofrer uma reação em cadeia como falência de Silicon Valley Bank, SVB, e do Signature Bank. Em resposta, o presidente deixou a sala silenciosamente fechada, a portas atrás dele. Os reguladores do estado da Califórnia fecharam o Silicon Valley Bank em 10 de março, e a maior falência bancária dos Estados Unidos desde a crise financeira de 2008. O colapso do SVB foi ligado a um aumento esperado da Reserva Federal dos Estados Unidos, que levou a uma depreciação dos ativos nos balanços de muitas instituições financeiras, de acordo com a Corporação Federal de Seguro de Depósitos. As perdas acumuladas dos bancos em 2022 atingiram 620 bilhões, 3,24 trilhões. Além disso, as autoridades fecharam um importante banco, Signature Bank, sediado em Nova York, devido aos riscos sistêmicos. Oficial reformado norte-americano revela onde os Estados Unidos vão abrir nova frente contra a Rússia. Os Estados Unidos querem abrir uma segunda frente contra a Rússia na Geórgia, disse Scott Ritter, oficial reformado da inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Em entrevista ao canal Westall of Dutch no YouTube, tudo o que os Estados Unidos querem que vocês, georgianos, façam e participem do que chamamos de crescente da crise, um arco de instabilidade em torno da Rússia, disse Ritter. Nós, americanos, ao vermos como o ponto onde podemos ter crises destinadas a desestabilizar a Rússia, e o que exatamente queremos que eles, georgianos, façam agora, mesmo para criar uma segunda frente contra a Rússia, a fim de desviar a atenção militar russa da Ucrânia. Segundo ele, os Estados Unidos estão usando 40 milhões e 125 bilhões em ajuda enviada anualmente através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, na sigla em inglês, para realizar o que equivale a um golpe suave na Geórgia, com o objetivo de substituir o atual governo por um que se alinha às metas e os objetivos americanos e não georgianos. Ritter acrescentou que Washington está perfeitamente disposto a deixar os georgianos morrerem por sua causa em busca das ambições geopolíticas americanas, mas nunca sacrificará a própria vida americana para proteger a Geórgia. A Geórgia é apenas uma versão menor da Ucrânia, outra engrenagem do cinturão de instabilidade americana. Deve-se considerar o fato de que a Ucrânia, como no caso do Afeganistão, eventualmente será abandonada pelos seus bons amigos, os americanos, concluiu ele. Capital georgiana, Tbilisi, é palco de protesto desde 7 de março, com dezenas de feridos e detidos, segundo o Ministério do Interior. A polícia de tumultos vem usando gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes reunidos no centro da Tbilisi, que saíram às ruas contra o projeto de lei sobre agentes estrangeiros. A delegação da União Europeia na Geórgia comemorou o anúncio de que o partido no poder decidiu retirar a controversa lei de influência estrangeira. O Reino Unido prioriza combater suposta ameaça russa à segurança europeia. O governo do Reino Unido declarou nesta segunda-feira 13 em uma estratégia de defesa atualizada que combater a ameaça supostamente representada pela Rússia à segurança europeia é uma prioridade para Londres. O relatório da integrada revisão renovada de 2023 identifica uma série de prioridades para enfrentar essas ameaças de frente. O primeiro, o mais importante,
é tratado o risco fundamental que a Rússia representa para a segurança europeia, aponta o comunicado. Além disso, o governo britânico anunciou hoje 13 que o país vai investir mais de 5 bilhões de libras esterlina, 31,3 bilhões em defesa, reabastecimento de estoque de munições e modernização do arsenal nuclear. O Reino Unido declarou também que vai adotar novas medidas nas áreas de tecnologia e economia no contexto da crescente influência da China. O relatório da integrada revisão renovada de 2023 também estabelece como o Reino Unido adaptará nossa abordagem sobre a China para lidar com o desafio definido da época apresentado pela atividade militar, financeira e diplomática do Partido Comunista Chinês. Ele contém novas medidas para reforçar a segurança econômica do Reino Unido, capacidades tecnológicas e oferta de desenvolvimento internacional ante essa ameaça, disse o governo em comunicado. Recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron, em reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, anunciou a intenção dos países a curto prazo de ajudar a Ucrânia a lançar uma ofensiva contra as tropas russas. Mídia. Militares ucranianos sofrem perdas sem precedentes, algo que a OTAN nunca tinha enfrentado. Mídia internacional relata que o exército ucraniano está sofrendo enormes perdas ao longo de toda a linha da frente, embora as autoridades da Ucrânia não as admitam. O jornal espanhol O El País informou que Kiev sofre muitas dezenas de milhares de baixas durante o conflito, mas a vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk nega que Kiev tenha carência de pessoal militar. Vereshchuk nega que a Ucrânia tenha falta de soldados, apesar de o país estar lutando há mais de um ano, apesar de dezenas de milhares de mortos, disse o artigo. Financial Times informou anteriormente que o Ocidente admite que as tropas ucranianas estão sofrendo perdas ao longo de toda a linha de frente. Por sua vez, o jornal The Times disse que os médicos da Ucrânia enfrentam uma escala sem precedentes de baixa em combate, o que os ferimentos são da uma gravidade que a OTAN nunca tinha enfrentado. O artigo também observa que, em dezembro, em uma conferência de médicos militares da Aliança na Estônia, os ucranianos perceberam que agora era sua vez de treinar as tropas da OTAN em tudo. Em novembro, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que se estima que 100 mil militares ucranianos tenham morrido até aquele momento. O parágrafo sobre o número de mortos e feridos foi posteriormente retirado na sua totalidade da declaração escrita em vídeo de presidente do C. Mais tarde, o porta-voz do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, Sergei Nikiforov, expressou a opinião que a Ursula von der Leyen não deveria ter referido os dados sobre as perdas do exército ucraniano. Mídia. Militares ucranianos sofrem perdas sem precedentes, algo que a OTAN nunca tinha enfrentado. Mídia internacional relata que o exército ucraniano está sofrendo enormes perdas ao longo de toda a linha da frente, embora as autoridades da Ucrânia não as admitam. O jornal espanhol O El País informou que Kiev sofre muitas dezenas de milhares de baixas durante o conflito, mas a vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk nega que Kiev tenha carência de pessoal militar. Vereshchuk nega que a Ucrânia tenha falta de soldados, apesar de o país estar lutando há mais de um ano, apesar de dezenas de milhares de mortos, disse o artigo. Financial Times informou anteriormente que o Ocidente admite que as tropas ucranianas estão sofrendo perdas ao longo de toda a linha de frente. Por sua vez, o jornal The Times disse que os médicos da Ucrânia
enfrenta uma escala sem precedentes de baixa em combate, o que os ferimentos são da uma gravidade que a OTAN nunca tinha enfrentado. O artigo também observa que, em dezembro, em uma conferência de médicos militares da Aliança na Estônia, os ucranianos perceberam que agora era sua vez de treinar as tropas da OTAN em tudo. Em novembro, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que se estima que 100 mil militares ucranianos tenham morrido até aquele momento. O parágrafo sobre o número de mortos e feridos foi posteriormente retirado na sua totalidade da declaração escrita em vídeo de presidente do C. Mais tarde, o porta-voz do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, Sergei Nikiforov, expressou a opinião que a Ursula von der Leyen não deveria ter referido os dados sobre as perdas do exército ucraniano. Reuters! Londres aprovou mais de 1 bilhão em exportação de submarinos para Taiwan durante 2022. O país europeu tem aumentado seu apoio a Taiwan na área como Taipei, caracterizando o programa como uma importante política nacional e esperando começar a testar seu primeiro protótipo durante este ano. O Reino Unido aprovou durante 2022 um valor recorde de exportações de parte da tecnologia submarinos para Taiwan, informou na segunda-feira 13 a agência britânica Reuters. Um dos legisladores admitiu que a autorização de licença de exportação era luz verde para a arma de Taiwan. De janeiro a setembro de 2022 foi emitido uma total de 25 licenças de exportação nas categorias de componentes para submarinos e tecnologia para submarinos, um valor de total de 167 milhões, 1,5 bilhão. Em resposta a um pedido de comentários sobre as exportações britânicas relacionadas a submarinos, o Ministério da Defesa de Taiwan disse em uma declaração que seu programa de construção naval era uma importante política nacional e a Marinha promoveu vários projetos de forma pragmática no âmbito dela. Taiwan espera testar seu primeiro protótipo de submarino em setembro de 2023 e colocar a primeira das 8 unidades em serviço até 2025. A política de construção de uma frota submarina de Taipei começou em 2017. As exportações de Londres, nesse sentido, se iniciaram também na época, crescendo desde então. Em resposta a essas informações indicadas pela Reuters, o Ministério das Relações Exteriores da China expressou sua posição. Se isso for verdade, uma grave violação do princípio de uma só China mina a soberania e os interesses de segurança da China mina a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. A China está altamente preocupada com isso. Isso se opõe firmemente, constatou, instando Londres a abster-se de fornecer apoio militar às autoridades de Taiwan. A República Popular da China, RPC, não reconhece a independência de Taiwan, que se separou do continente após a força do nacionalista Chiang Kai-shek. Perderam em 1949 uma guerra civil para as forças comunistas de Mao Zedong. Desde 1971, a grande maioria dos Estados-membros da ONU, incluindo o Reino Unido, passaram a reconhecer a RPC como a única representante da China. No entanto, Taiwan tem relações econômicas e comerciais pelo mundo afora, incluindo com países como Estados Unidos, Reino Unido e a própria China. Londres tem uma embaixada de fato em Taipei. Empresa da Rosatom ganha concurso para fornecimento de lítio à usina nuclear brasileira. Fábrica de concentrados de químico Novosibirsk, NZKHK na sigla russa, a parte da empresa de combustível TVEL na sigla russa da Rosatom, ganhou a licitação da empresa brasileira
eletronuclear para fornecer mais de 100 quilos de hidróxido de lítio 7. Isto foi anunciado em um comunicado à imprensa pela NZHK, recebido pela mídia RBC. Lítio 7 será usado para resfriar os reatores de 2 unidades de energia da usina nuclear de Álvaro Alberto Angra, no estado do Rio de Janeiro. As entregas estão programadas para serem realizadas antes do final de 2023. Isótopo do lítio, lítio 7, é utilizado no sistema de resfriamento do reator. A fábrica de concentrados químicos Novosibirsk tem se especializado na produção de vários compostos de lítio há mais de 60 anos, disse Mikhail Metiokin, diretor da Unidade de Negócios Químicos Especiais da TVEL. Complexo de Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto é formado pelo conjunto das usinas nucleares Angra 1, Angra 2, Angra 3 e construção em fevereiro. A eletronuclear desconectou a Angra 2 do sistema interligado para realizar a limpeza no sistema de água de refrigeração do gerador elétrico principal da usina. Como AUKUS divide a Ásia para que serve é a que levará, especialistas explicam. O presidente dos Estados Unidos e os primeiros ministros britânico e australiano se reuniram na Califórnia para atualizar os princípios-chave e características da Aliança Trilateral de Defesa AUKUS. A aliança planeja fornecer submarinos de propulsão nuclear para a Austrália, estabelecendo definitivamente a China como um inimigo potencial. Embora os países membros da Aliança AUKUS, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, na segunda-feira 13, tenham afirmado não se concentrarem em nenhum adversário específico, a aliança é claramente por sua estrutura e por comentários de suas nações integrantes destinada a dissuadir a China na região do Indo-Pacífico. Qual é o propósito do AUKUS? A última vez que os Estados Unidos e a Austrália e o Reino Unido se uniram para combater a agressão no Pacífico foi há mais de 70 anos, quando lutaram contra o Japão. Em setembro de 2021, esses países designaram a China como seu principal inimigo na Ásia-Pacífico, começaram a formar ativamente uma aliança militar contra Pequim. O Pacto Trilateral de Cooperação de Segurança AUKUS é mais conhecido por prever construir submarinos de propulsão nuclear para a Austrália usando tecnologia norte-americana e britânica. Qual é o preço que a Austrália pagará por sua participação no AUKUS? Segundo o Washington Post, o acordo no valor de mais de 67 bilhões e 351 bilhões pressupõe que o submarino norte-americano da classe Virginia começaram a chegar à Austrália a partir de 2032, enquanto submarinos britânicos SSN AUKUS, projetados especificamente para a aliança, não chegaram ao continente australiano até nos anos 2040. A própria Austrália também deve ter permissão para construir SSN AUKUS de propulsão nuclear utilizando tecnologia dos Estados Unidos e do Reino Unido. Para adesão ao AUKUS, Canberra teve que romper um contrato de 56 bilhões, 314,3 bilhões com a empresa francesa Naval Grupo, que devia fornecer 12 submarinos de ataque de classe Barracuda. A França chamou a decisão da Austrália, que quebra o acordo, de punhalada nas costas, mas não se decidiu expressar abertamente seu descontentamento em face do novo mentor da aliança, os Estados Unidos, porque planos do AUKUS não agradam os cidadãos australianos. Os australianos estão preocupados com o futuro posicionamento de submarinos de propulsão nuclear ao largo da costa do país. Muitos acham que o acordo com os Estados Unidos e o Reino Unido representa um risco potencial para a soberania australiana, aponta o canal ABC. Neste caso, os portos onde os submarinos nucleares ficarão baseados se tornarão alvos potenciais do inimigo, pois passaram de comerciais a militares, privando muito australiano de seus negócios.
Além disso, a Austrália vai enfrentar a questão de como os submarinos nucleares serão controlados, o que fazer com os resíduos nucleares e descomissionamento dos submarinos nucleares. As autoridades têm estado teimosamente silenciosas quanto isso, o que só aumenta as preocupações dos australianos, observa o ABC. Quem mais no mundo está preocupado com o plano do AUKUS? Além dos franceses que perderam muito dinheiro, a Indonésia também expressou insatisfação com o surgimento de uma nova aliança militar asiática-pacífico. Anteriormente, a edição Asia News Network relatou que a ministra das Relações Exteriores da Indonésia informou sua homóloga australiana que Canberra deve tornar transparentes suas atividades no AUKUS e cumprir rigorosamente o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Caso contrário, a rivalidade entre a China e as potências ocidentais poderia se transformar em um dos conflitos abertos que afetaria todos os países da região. A Rússia também vê risco no fato de a Austrália ter uma frota movida à energia nuclear. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, lembrou que os Estados Unidos haviam explicado sua retirada do Tratado de Forças Nucleares do alcance intermediário pela necessidade de recompensar os esforços da Rússia e da China em desenvolver mísseis com um alcance legalmente proibido pelo tratado. Para Washington insiste em implantar submarinos de propulsão nuclear na Austrália, ostensivamente para compensar a crescente capacidade naval da China. De acordo com Shoigu, tais ações visam diretamente salapar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e conduziram a uma nova corrida armamentista nuclear. Não surpreendente que as críticas e alianças trilateral venham de Pequim, que considera a parceria Estados Unidos, Reino Unido, Austrália contra a China uma sobrevivência da Guerra Fria. As autoridades chinesas acreditam que a participação da Austrália no AUKUS ameaça o país com grandes problemas nas relações com Pequim, que apenas começaram a melhorar após 3 anos de guerra comercial, escreve a revista Política Moderna. Pequim também lembra que o pacto AUKUS envolve o intercâmbio de informações e tecnologia entre os 3 países em áreas que vão desde a inteligência e tecnologia quânticas até armas hipersônicas que tornam a situação na energia ainda mais explosiva. Segundo o analista militar russo Igor Karotechenko, a entrega dos submarinos nucleares está claramente ligada ao enfrentamento da China, que anunciou que pretende construir o melhor exército do mundo, e é também uma resposta demonstrativa às recentes decisões de Pequim de dar a Xi Jinping um mandato de fato ilimitado como presidente da China. A Austrália se torna, assim, um parceiro importante dos Estados Unidos e do Reino Unido na região da Ásia-Pacífico, juntamente com a Coreia do Sul e o Japão. Em outras palavras, estes são os primeiros passos em direção a uma frota de submarinos nucleares completa adaptada para a operação militar contra a China, afirma o especialista. De fato, isto é uma atonização da região da Ásia-Pacífico, que também envolve outros países. Segundo ele, até agora a Índia tem tomado uma posição cautelosa, embora tenha sua própria situação de conflito com a China. Ele não quer agravar as relações bilaterais. Se isto vai aumentar as tensões da região ainda, é difícil dizer, já que não acontecerá antes dos anos 2030. E não estamos falando de armas nucleares, mas de sistemas de propulsão nuclear. Os submarinos com motor nuclear dariam à marinha australiana muito mais poder estratégico, porque poderiam permanecer no mar por meses. Além disso, a Austrália também vai realizar vigilância eletrônica da frota chinesa. Portanto, não se trata apenas de submarinos, se trata de um confronto sistêmico com a China. Lula enquadra o ministro após anúncio de benefício não aprovado pelo governo da Casa Civil primeiro. Segundo Lula, o governo tem que trabalhar com unidade e não sair anunciando medidas que não têm pelo menos um viés de acerto ou acima
de uns 80%. O recado foi motivado por ministro que prometeu no final se a semana passagens de avião a 200. Nesta terça-feira, 14, ao abrir a reunião com o ministro do Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um certo tipo de bronca na equipe ministerial e disse que qualquer ministro com alguma proposta de política pública deve comunicar à Casa Civil e à área econômica antes de anunciá-la, para que não seja uma proposta de ministro ou sim de governo. Toda e qualquer oposição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República o que a gente possa chamar o autor da genialidade. A gente então anuncia publicamente como se fosse uma coisa do governo, disse Lula, segundo o UOL. O mandatário continuou afirmando que é importante que nenhum ministro ou nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordada com a Casa Civil, que há quem consegue fazer que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministro, avaliou. O presidente também destacou que qualquer proposta precisa ser organizada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Orçamento, Simone Tebet, que são os responsáveis por cuidar do caixa do governo. É assim que a gente cria as condições motivadoras de todo mundo. Concorda com a política que foi anunciada. Isso é muito importante para manter a unidade do governo, para manter a coesão do governo, afirmou. Ao mesmo tempo, Lula enfatizou que se tiver que arriscar alguma coisa, a gente arrisca com um viés de certo em cima de uns 80%, porque a gente também não pode correr risco de anunciar coisas que não vão acontecer, acrescentou, apesar de não ter sido verbalizado, o que levou o mandatário a falar dessa forma no começo da reunião, de acordo com a coluna de Malu Gaspar em O Globo. Todo mundo no entorno sabia que se tratava de um recado para os ministros de Portos e Aeroportos, Márcio França, que no final de semana anunciou o lançamento de um programa de venda de passagens aéreas a 200 para aposentados, servidores públicos e estudantes. Ao anunciar o programa, França afirmou que ainda dependia da concordância do governo para implementá-lo, mas um assessor de Lula disse à mídia que o cara França não combinou com ninguém, ainda divulgou uma ideia estúpida, ninguém no governo gostou. Mídia sob gestão Bolsonaro, inteligência usou software de Israel para seguir localização de pessoas. Programa comprado no final da presidência de Michel Temer permitia, sem qualquer protocolo oficial, monitorar passos de até de 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. Ministro Público e TCU abriram investigações sobre o caso. Através do software israelense Firster Millen, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, monitorou durante os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro a localização de cidadãos em todo o território nacional, relata o jornal. A ferramenta desenvolvida pelo grupo israelense Cognite ofereceu à ABIN a possibilidade de identificar a localização da área aproximada de aparelhos que utilizam redes 2G, 3G e 4G. Para isso, bastava digitar o número de um contato telefônico no programa e acompanhar em um mapa a última localização conhecida do dono do aparelho. Segundo a mídia, o programa, que foi comprado ainda no final da gestão do ex-presidente Michel Temer, 5,7 milhões, suscitou questionamento entre os próprios integrantes do órgão, pois a agência não possui autorização legal para acessar dados privados. Caso o motivo abertura de investigação interna é para especialista, a vigilância pode ainda violar o direito à privacidade. Procuradora ABIN disse que o sigilo contratual a impede de comentar, mas o jornal diz que o caso motivou
a abertura de investigação interna. Para especialista, a vigilância pode ainda violar o direito à privacidade. Um integrante do alto escalão da agência afirmou ao jornal, sob condição de anonimato, que o sistema era operado sob a justificativa de haver um limbo legal. O problema, segundo esse oficial, era que o programa podia ser manejado sem controle e não era possível saber se foram feitos acessos indevidos. Para o presidente da Associação Internacional para o Estudo de Segurança de Inteligência, INASIS, Danilson Feitosa Pacheco, há 3 direitos violados no uso do software. Nesse caso, há 3 direitos frontalmente violados: o direito à vida privada, à intimidade e à liberdade de locomoção. Não só a vida do cidadão está em risco, quanto a geolocalização é feita de maneira discriminada, afirmou. Também, de acordo com a mídia, o ministro público junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, decidiu hoje 14 que vai solicitar que a Corte de Contas abra uma investigação sobre a utilização do First Miller, líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, rei de Amapá, informou que tomará medidas para empurrar quem foram as pessoas monitoradas pelo ABIN por meio de um sistema secreto de geolocalização. O presidente tcheco diz que suas aeronaves não são adequadas para serem enviadas à Ucrânia. As aeronaves leves L-159 produzidas na República Tcheca nunca foram fornecidas à Ucrânia. Para elas, não há infraestrutura neste país e nunca foram treinados pilotos ucranianos, disse o presidente tcheco, Petr Pavel, aos repórteres. Talvez esta seja uma aeronave mais simples de operar do que, digamos, uma aeronave supersônica, mas os problemas são os mesmos. É preciso preparar toda a logística, manutenção e controle de tráfego, abastecimento de combustível, munições especiais em seguida também treinar os pilotos pessoal da terra. E isso demora tudo de 6 meses a 1 ano, dependendo do tipo de aeronave, disse Pavel. O nome completo da aeronave é Aéreo L-159 Alca. É uma aeronave leve monomoto subsônica, multiuso de combate monolugar e de treinamento de 2 lugares, produzidos para aéreo Vodoshood, perto de Praga, capital tcheca. Entrou em serviço em 2001 e tem um alcance de 1.570 km e velocidade máxima de 936 km por hora. Está em serviço no exército tcheco e também foi vendida em pequenos números para o Iraque e os Estados Unidos. O custo, de acordo com várias estimativas, variam entre 10 a 15 milhões, 52 mil, 5.778,7 milhões. Ultimamente, Kiev tem exigido que os aliados ocidentais lhe forneçam caça moderna para desenvolver uma ofensiva bem-sucedida. Entretanto, o Ocidente, inclusive os Estados Unidos, não acredita que Kiev precisa dessas aeronaves, embora tenha havido relatos de pilotos ucranianos sendo treinados no exterior. Iniciativa de grãos do Mar Negro. Nesta terça-feira 14, a chancelaria russa anunciou a prorrogação de acordo de grão cujo prazo expirará em 18 de março por mais de 60 dias. Anteriormente, o prazo do acordo já foi estendido por mais de 120 dias em 18 de novembro de 2022. A iniciativa de grão do Mar Negro faz parte do Acordo Global Alimentar fechado em 22 de julho de 2022 pelos representantes da Rússia, Turquia, Ucrânia e ONU, o que prevê a retirada de grãos ucranianos, bem como alimentos e fertilizantes de 3 portos no Mar Negro. De acordo com o site da ONU, a iniciativa já permitiu a exportação de 24 milhões de toneladas de grãos e a travessia de mais de 1.600 embarcações através do Mar Negro, com 55% dos alimentos exportados sendo direcionados para países em desenvolvimento. Além disso, foi criado em Istambul o Centro Conjunto de Coordenação, responsável pela organização do tráfico de navios no quadro
Deste acordo, Moscou ressaltava que a liberação de exportações de alimentos e fertilizante russo, também previsto no acordo, não foi cumprida, apesar das promessas das Nações Unidas. Militares de Portugal se recusam a acompanhar navio russo. Marinha do país condena a decisão. No sábado 10 à noite, 3 militares da Marinha Portuguesa negaram missão para acompanhar um navio russo ao norte da ilha de Porto Santo, na Madeira, alegando questões de segurança, mas a força diz que a embarcação estava em condições normais. Decisão dos militares: 4 sargentos e 9 praças que trabalhariam no acampamento a bordo de navio NRP Mondengo levou a Marinha a considerar que os tripulantes não cumpriram os seus deveres militares, superaram funções, competência e responsabilidade não inerentes ao posto a cargo repetido, segundo o jornal Observador. Estes fatos ainda estão a ser apurados em detalhe e a disciplina e consequências resultantes serão aplicadas em função disso, afirmou a força em nota. Do lado dos 13 militares, o argumento é que a decisão foi tomada por conta de diversas questões de segurança, entre elas que a missão foi pedida em um momento em que as previsões meteorológicas apontavam para ondulação de 2,5 a 3 metros. Segundo os militares, o próprio comandante do NRP Mondego assumiu perante a guarnição que não se sentia confortável em largar com as limitações técnicas no navio, escreve o jornal. Além das ondas, também foi citada o fato de um motor e um gerador de energia elétrica não estarem funcionando, o que as embarcações não possuem um sistema de esgoto adequado para armazenar os resíduos oleosos e a bordo, ficando estes acumulados nos porões, aumentam significativamente o risco de incêndio. A Marinha rebateu e apontou que a avaliação dos navios em condições não cabe aos militares, confirmando que o NRP Mondengo estava com um defeito de um dos motores, mas refere que a missão que desempenharia era de curta duração e próxima da costa, com boas condições meteorológicas. A força fez questão de sublinhar que a avaliação das prioridades das missões e estado do navio segue uma linha hierárquica bem definida e estruturada, sendo que cabe apenas à Marinha e à sua linha hierárquica a definição de quais os navios em condições de cumprir com as missões atribuídas. Essa avaliação, mais uma vez, pertence à linha de comando e à superintendência do material, enquanto entidades técnicas responsáveis, ambas entidades não consideram estar o navio inseguro para navegar, indicou a força. Porém, pela Associação Nacional de Sargentos, ouvida pelo CNN, esta não é uma questão de disciplina, mas de lealdade, de frontalidade perante o mau estado de um equipamento. O presidente da associação, Antônio Lima Coelho, disse esperar que não venha daí qualquer tipo de represália da Marinha, uma vez que essa situação resulta do desvestimento das Forças Armadas. O material vai se degradando, as horas de manutenção não são as que deveriam ser, tudo isto vai criando cada vez mais dificuldades ao cumprimento. Toda a missão, por outro lado, os nossos governantes assumem cada vez mais missões, sabendo que tem cada vez menos gente, meios cada vez mais desgastados, lamentou. Sim, o sistema do mundo bipolar começou a quebrar-se após o colapso da União Soviética. Todos os problemas atuais começaram após o colapso da União Soviética, porque a ordem mundial do pós-guerra foi criada após a Segunda Guerra Mundial pelos países vitoriosos, os Estados Unidos e a União Russa, declarou hoje 14. O presidente russo Vladimir Putin. Todos os problemas começaram após o colapso da União Soviética. Por quê? Porque o mundo após a guerra foi criado, é a ordem mundial que até agora possui o lugar,
foi criada após a Segunda Guerra Mundial, pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Em primeiro lugar, os Estados Unidos e a União Soviética, disse Putin em uma reunião. A pressão da Rússia começou após o colapso da União Soviética. Para piorar as condições no país, foi criada uma quinta coluna de terroristas, incluindo no Cáucaso do Norte. Claro que tudo começou após o colapso da União Soviética. Ao mesmo tempo, começou a pressão para agitar a própria Rússia. Uma quinta coluna começou a ser criada dentro para abalar a situação política interna, enviando-nos hordas de terroristas internacionais que começaram a operar em diferentes regiões do país, incluindo sobretudo no Cáucaso do Norte. O sistema do mundo bipolar começou a quebra-se após o colapso da União Soviética, chegando até a parecer que a base para o confronto com o Ocidente desapareceu, mas não foi bem assim, afirmou o presidente russo. Após o colapso da União Soviética, esse sistema também começou a rachar certo mundo bipolar. Francamente, isto é para pessoas da minha geração, alguns aqui talvez até mais jovens. Pensávamos, e eu pensava que assim a União Soviética entrou em colapso lamentável, não lamentavelmente, mas no entanto, as bases para o confronto da antiga União Soviética e da nova Rússia com o mundo ocidental desaparecem. Essas fundações, não há base ideológica para o confronto, acrescentou Putin. Parecia estar bem eterno, agora acabou que não era. Descobriu-se que os interesses geopolíticos do nosso parceiro, como eu disse anteriormente, provaram ser muito mais importantes para eles do que as contradições ideológicas, como a antiga União Soviética enfatizou. A Rússia em várias vezes aumentou sua soberania econômica desde 2022 e não entrou em colapso como o oponente esperava, sublinhou o presidente russo. A Rússia elimina até 150 militares ucranianos, depósitos de munições em um sistema de artilharia dos Estados Unidos. Agrupamento de tropas Yug-Sul do Exército da Rússia eliminou até 150 militares das forças ucranianas na direção de Donetsk, declarou nesta terça-feira 14 Tenente-General Igor Kanashinkov, representante oficial do ministro da Defesa da Rússia. De acordo com ele, também foram destruídos 3 tanques, 2 veículos blindados de combate, 4 picapes, 2 carros e um abuseiro D-20, uma unidade de artilharia autopropulsada Gvozdyka, um canhão antitanque M12 e 2 sistemas de artilharia M777 dos Estados Unidos. A aviação de caça da Força Aeroespacial da Rússia derrubou na República Popular de Donetsk, RPD, um caça ucraniano MG-29, aponta o comunicado da defesa russa. Na região de Kharkov, os militares da Rússia destruíram um sistema de lançamento múltiplo de foguetes Oka. Já na República Popular de Donetsk foi eliminado o sistema de foguetes Uragan. Nas últimas 24 horas, as Forças Armadas da Rússia liquidaram nas direções de Sul e Donetsk e Zaporozhye até 60 combatentes ucranianos. Além disso, na RPD foi destruído um depósito de munições das 72 Brigadas Mecanizadas das tropas ucranianas. O Ministério aponta também que os militares russos eliminaram a RPD 2 estações de radar ucraniano que luta contra a bateria AN/TPQ-36 AN/TPQ-37 produzida pelos Estados Unidos. Na direção de Kupiansk e Krasny Nima, Kiev perdeu nas últimas 24 horas cerca de 170 militares, indica o comunicado. Meios de defesa antiaérea russo derrubaram nas repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, bem como na região de Zaporozhye, 17 drones ucranianos e 23 projetos do sistema de lançamento múltiplo de foguetes HIMARS, Uragan e Smash. Caça russos interceptaram o drone dos Estados Unidos sem usar armas e colidiu com a água do Mar Negro, diz MD. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de ter derrubado um drone nas águas do Mar Negro hoje 14. Porém, em comunicado, a defesa russa disse que a aeronave não tripulada estava com as transponders desligados e ultrapassou o limite de uso do espaço aéreo.
Hoje, 14, o Comando Europeu dos Estados Unidos, EUCOM, na sigla em inglês, afirmou que um caça russo derrubou um drone das Forças Aéreas Norte-Americanas sobre o Mar Negro. De acordo com o EUCOM, a aeronave russa Su-27 atingiu a hélice do MQ-9 durante uma interceptação insegura e não profissional. Em nota, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o drone estadunidense voou com transponders desligados e violou limites da área de uso do espaço aéreo, como esse contexto caça das Forças Armadas Russas entraram em ação. Contudo, a pasta destacou que os limites russos não usaram armas de transporte aéreo e não entraram em contato com o drone. A nota do EUCOM disse que os danos à hélice fizeram com que a força norte-americana derrubasse o drone em águas internacionais. Duas aeronaves Su-27 russas realizaram uma interceptação insegura não profissional com uma aeronave MQ-9 não tripulada de inteligência, vigilância e reconhecimento das Forças Aéreas dos Estados Unidos que estavam operando no espaço aéreo internacional sobre o Mar Negro. Hoje, 14, aproximadamente às 7h03, às 3h03 do horário de Brasília, uma das aeronaves russas Su-27 atingiu a hélice do MQ-9, disse o comunicado. Mais tarde, o coordenador de comunicação e estratégia da Casa Branca, John Kirby, disse que o presidente Joe Biden foi avisado sobre o ocorrido, que Washington vai continuar a voar e operar no espaço aéreo internacional e em águas internacionais, apesar do incidente. Em seguida, o Departamento de Estado norte-americano convocou o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, informou o porta-voz do órgão Ned Price. Estamos convocando o embaixador russo para o departamento, onde transmitiremos esta mensagem a Moscou, disse Price durante a coletiva de imprensa. Price também informou que o embaixadora norte-americana em Moscou, Line Trace, transmitiu uma forte mensagem ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Em sequência, durante uma coletiva de imprensa nesta tarde, o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, recusou-se em revelar se o drone que caiu sobre o Mar Negro estava armado. Detecta uma galáxia solitária a 9,2 bilhões de anos-luz que engoliu todos os seus vizinhos. A galáxia 3C 297 está localizada a cerca de 9,2 bilhões de anos-luz da distância na constelação de Virgem e contém com quasar, um buraco negro supermassivo que absorve o gás de centro da galáxia e jeta jatos poderosos de matérias vistos em ondas de rádio. Uma galáxia do universo relativamente antigo chamada 3C297 está misteriosamente sozinha, embora em seu ambiente sugira que ela devesse fazer parte de um aglomerado de pelo menos 100 galáxias, algumas das quais deveriam ser do tamanho da Via Láctea. O fato de que 3C297 está sozinha sugere que alguma coisa teria acontecido às outras galáxias. Parece que temos um aglomerado de galáxias em que estão faltando quase todas as suas galáxias, disse a astrônoma Valentina Bisaglia, da Universidade de Turim, italiana. Esperávamos ver pelo menos uma dúzia de galáxias do tamanho da Via Láctea, mas vemos apenas uma. Os dados sobre o ambiente ao redor de 3C297 foram obtidos pelo Observatório de Raios-X Chandra, que estuda a radiação de alta energia de fontes poderosas em
Todo o cosmo, as próprias galáxias, é uma fonte dessa radiação, uma vez que ela abriga um quasar, um buraco negro supermassivo que absorve o gás e ejeta poderosos jatos de matéria. Os cientistas também estabeleceram que o ambiente ao redor da galáxia indica a presença de uma grande acumulação, particularmente a 3C297 está cercada por grandes massas de gás quente, mas nenhum objeto foi encontrado perto dela, aponta. Ciências alerta. O estudo concluiu que há mais de 9 bilhões de anos o aglomerado de galáxias realmente existia, mas a gravidade da maior galáxia acabou sendo muito forte. Gradualmente atraiu os vizinhos menores que, por sua vez, se fundiram com ela, formando um único objeto. Destaca-se que 3C297 surgiu apenas 4,6 bilhões de anos após o Big Bang e é o mais antigo fóssil cósmico conhecido desse tipo. A descoberta demonstra que as galáxias podem ter crescido e se fundido mais rápido do que se pensava antes. O Ocidente sabe que não pode derrotar a Rússia, disse o veterano americano. O veterano americano Draven criticou a declaração da ministra das Relações Exteriores canadense Melanie Joly de que o objetivo de seu governo é a mudança de governo na Rússia. O Ocidente sabe que derrotar a Rússia militarmente não é uma opção, porque o Ocidente não pode derrotar a Rússia no campo de batalha. Ela fará o que sempre faz, atacando das sombras, usando elementos dentro dos países. O Ocidente cria tumulto, angústia e causa revolta, ele fará. Segundo ele, ao invés de confrontos diretos, o Ocidente está atuando nos países de que não gosta, provocando tumultos, calamidades e revoltas, pretendendo assim virar os povos contra os seus líderes, para outros líderes que façam a vontade deles, americanos. Draven também disse que Moscou e Kiev poderiam viver em paz e harmonia se não fosse o plano insidioso do Ocidente de enfraquecer a Rússia. Os países ocidentais afirmam constantemente que a Ucrânia deve derrotar a Rússia no campo de batalha. Com isso, o Ocidente, lidera pelos Estados Unidos, vem aumentando o fornecimento de armas e equipamentos militares a Kiev, e quanto amplia as sanções impostas à Rússia. Moscou já indicou mais de uma vez que a assistência militar não é um bom caminho para Kiev, é apenas arrastar o conflito. A Rússia enviou repetidamente notas a todos os países que fornecem armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que qualquer envio de armas para Kiev se tornará um alvo legítimo para as forças armadas russas. O Banco Central da China reafirma prontidão para resistir à pressão dos Estados Unidos e o resto do Ocidente. O Banco Popular da China responderá adequadamente às pressões dos Estados Unidos e dos outros países ocidentais, disse em uma declaração publicada no seu site oficial nesta quarta-feira 15. É necessário responder adequadamente à contenção e apreensão dos Estados Unidos do resto do Ocidente, conforme declaração publicada após uma reunião do Comitê Partidário do Banco Popular Chinês. A declaração também ressaltou a necessidade de continuar a prevenir e enfrentar os riscos financeiros, bem como fortalecer a construção do sistema de garantia da estabilidade financeira, melhorar o plano de resposta de emergência e manter o bom funcionamento do mercado financeiro e da infraestrutura financeira e promover o desenvolvimento estável e saudável do mercado imobiliário são uma das metas do Banco Central Chinês. De acordo com a agência Bloomberg, os economistas esperam que o premier Li Qiang defina uma meta de crescimento do PIB para este ano acima de 5%, sendo que a economia expandiu apenas 3% no ano passado, o segundo ritmo mais lento desde os anos 70.
Prevê-se que a economia possa crescer 5,2% em 2023, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg. Segundo a edição, as autoridades chinesas provavelmente manterão a política monetária e fiscal de apoio neste ano, evitando estímulos que possam alimentar a inflação e a dívida, diz o economista da Bloomberg. O Tesouro dos Estados Unidos estima quanto petróleo vende a Rússia através de serviços ocidentais. A Rússia vende 75% de seu petróleo sem recorrer aos serviços ocidentais, calculou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Um quarto do comércio de petróleo da Rússia é feito usando alguma forma de serviço ocidental. 3/4 são feitos usando serviços não ocidentais, disse o subsecretário do Tesouro norte-americano, Ben Harris, durante um evento no Instituto Americano de Empresa. As sanções petrolíferas ocidentais à Rússia entraram em vigor em 5 de dezembro de 2022. A União Europeia deixou de aceitar o petróleo russo transportado por mar, enquanto os países do G7, Austrália e União Europeia, impuseram um limite de preços de 315,2 por barril nos embarques marítimos, sendo o petróleo mais caro proibido de ser transportado. Segundo, a Rússia respondeu proibindo as entregas de petróleo a partes estrangeiras a partir de 1º de fevereiro, se os contratos direita indiretamente incluem um mecanismo de limite de preço. Em 5 de fevereiro, as sanções sobre todos os combustíveis russos entraram em vigor da União Europeia, proibindo a importação de produtos petrolíferos russos, ao mesmo tempo que a União Europeia e os países do G7 estabeleceram um teto de preço para eles. O limite foi fixado em 525,4 por barril para diesel russo e 236,4 por barril para fuelóleo. China lança-se como pacificadora do Oriente Médio com ambição global, diz FT. Dias depois de mediar uma aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, Xi Jinping atingiu uma nota triunfante. A China deve participar ativamente da governança global e adicionar mais estabilidade e energia positiva à paz mundial, disse Xi a legislativos de Pequim, da segunda-feira 13. A conquista de Xi Jinping foi convencer o Teherã e Riad a reiniciar as relações diplomáticas depois que quase 7 anos, uma mudança que pegou muitos no Oriente Médio em Washington de surpresa, de acordo com o Financial Times. Mas pode ser igualmente significativo que o avanço diplomático revelou sobre os limites de Washington com o poder dominante da região e a potencial disposição da China de assumir um papel mais político, mediando acordos de paz e moldando a arquitetura de segurança como os Estados Unidos fizeram uma vez. Especialistas chineses veem o desanuviamento nas relações irano-sauditas como um potencial ponto de virada. Se o acordo, que inclui a retomada dos tratados bilaterais econômicos e de segurança, foi implementado, se o problema, a região terá expectativas ainda maiores em relação à China, e a confiança chinesa de que pode enfrentar essas expectativas aumentará, disse o jornal. O professor do Instituto de Estudo do Oriente Médio da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. Segundo o FT, tal ambição apresentará uma mudança marcante em Pequim. Tem atuado como parceiro principalmente econômico no Oriente Médio. Suas aquisições de energia aumentam de 3% das exportações de petróleo da região para 30% dos últimos 30 anos. É a maior compradora de petróleo bruto saudita e iraniano. Isso deu para a China uma influência considerável como parceira comercial maior da Arábia Saudita. É fonte de investimento. A China também é uma das poucas grandes potências do mundo a ter relações saudáveis com o Irã, com o qual os Estados Unidos não têm laços diplomáticos formais desde 1980. Os países do Oriente Médio
esperam cada vez mais que a China possa ir além do engajamento econômico e ajudar a resolver problemas de segurança de Sifan. Mas para muitos no Ocidente, a crescente ambição diplomática de Pequim será vista como um desafio e supremacia dos Estados Unidos do Oriente Médio. A China apresentou-se como uma alternativa benigna à hegemonia dos Estados Unidos. Em 2016, Xi Jinping disse às autoridades da Liga Árabe que a China não usaria proxies ou se envolveria na criação de esferas de influência. Em vez disso, convidou os países a juntarem ao círculo de amigos da iniciativa Cinturão e Rota, que lançou uma rede de parceria mutuamente benéficas. Outros analistas veem uma grande lacuna entre a alta retórica e os acordos de paz sustentável. Nos últimos 6 anos, Pequim tem repetidamente apresentado vagas propostas de paz no Oriente Médio, abordando o conflito israelense-palestino, crise na Síria e uma nova arquitetura de segurança para toda a região. Vários especialistas em política externa argumentam que a China tem poucos diplomatas para transformar suas declarações abrangentes em diplomacia substancial. As pessoas assumem que a China é como os Estados Unidos, como todas as relações de petróleo e comércio, mas não havíamos exercer influência, disse Jesse Marks, ex-assessor do gabinete do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Ele observou que Pequim poderia tentar imitar a Rússia no Oriente Médio como um obstáculo para incentivos ocidentais, acrescentando, mas pode ser atraente para alguns governos da região. Em alguns casos, eles podem fazer que os Estados Unidos não podem, como no caso de se sentar com o Irã para fazer um acordo com a Arábia Saudita. Para Pequim, as vantagens de ampliar os laços na região, além da energia, são inúmeras. Em sua viagem à Arábia Saudita, em dezembro, Xi Jinping propôs o acordo que vão da saúde ao diálogo de defesa. O fato que os Estados Unidos terem influência, o mesmo controle sobre certos países do Oriente Médio, representa um risco para a China, disse um analista de segurança chinês. Porém, outros especialistas chineses acreditam que tais preocupações podem até mudar a política de Pequim. Liu Xijun, diretor do Instituto de Estudo do Oriente Médio, nos Institutos Chineses de Relações Internacionais Contemporâneas, observou a política chinesa para o Oriente Médio está realmente em uma encruzilhada. Estados Unidos, a queda de drone não parece ter sido intencional, mas o piloto russo foi pouco profissional. Segundo o porta-voz do governo Biden, o incidente demonstrou a falta de profissionalismo dos militares russos. A defesa russa deixou claro que as forças armadas entraram em uma ação porque os transpondedores do drone dos Estados Unidos estavam desligados. Porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, disse nesta quarta-feira 15 que a queda do drone norte-americano no Mar Negro ontem 14, após ser interceptado por jatos russos, foi provavelmente um jato não intencional do lado da Rússia, segundo a Reuters. Eu acho que a melhor avaliação agora é que provavelmente não foi intencional, provavelmente foi o resultado de profunda incompetência por parte de um desses pilotos russos. Este incidente demonstra a falta de competência, além de ser inseguro e pouco profissional, afirmou Price. O drone de vigilância militar dos Estados Unidos MQ-9 caiu no Mar Negro na terça-feira 14, depois que um jato russo Su-27 atingiu sua hélice. O Ministério da Defesa russo afirmou que o drone norte-americano voou com transpondedores desligados e violou o limite da área de uso do espaço aéreo. Nesse contexto, o caça das Forças Armadas russas entraram em ação. Contudo, a pasta destacou que os militares russos não usaram armas de transporte aéreo e não entraram em contato com o drone. O ministro da Defesa da Rússia dos Estados Unidos conversaram por telefone hoje 15 e informou a defesa russa. Moscou disse que tentará recuperar o resto do drone.
Moraes autoriza retorno de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal. Apesar do governador ter voltado ao cargo, Moraes disse que o inquérito seguirá seu curso regular, que o afastamento do Ibanez pode ser decretado novamente caso haja razões que o justifiquem. Nesta quarta-feira, 15, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, autorizou o retorno de Ibanez Rocha, MDB, ao comando do governo do Distrito Federal, relata o UOL. O momento atual das investigações, após realização de diversas diligências e laudos, não mais revela a adequação e a necessidade da manutenção da medida, pois não se vislumbra atualmente o risco de que o retorno à função pública do investigador Ibanez Rocha Barros Júnior possa comprometer o presente investigação, resultado na reiteração das infrações penais investigadas, diz ministro do STF na decisão. O Ibanez estava afastado desde 9 de janeiro por decisão do próprio Moraes, por conta das invasões bolsonaristas que provocaram destruição no prédio do Congresso do STF do Palácio do Planalto um dia antes. Por achar que Ibanez foi omisso na condução da segurança dos prédios dos três poderes, Moraes afastou o governo do cargo imediatamente por 90 dias. Em seu lugar ficou Celina Leão, PP, que foi eleita vice-governadora. No entanto, a decisão dos Moraes não afasta as investigações contra o MDBista Ibanez. Poderá novamente ser afastado caso o judiciário entenda que ele, de alguma forma, trabalhou para dificultar as investigações. Visando a reaproximação, Lula almoça com o almirante da Marinha e inicia a agenda em eventos militares. Nesta quarta-feira, 15, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início à sua agenda militar desde que voltou a ocupar a cadeira da presidência. A primeira parada foi um almoço com almirantes da Marinha para discutir sobre o submarino nuclear. Depois de todas as desconfianças e tribulações entre o poder executivo e as forças armadas, principalmente após as invasões no dia 8 de janeiro, o presidente decidiu começar um contato mais aproximado com as forças. Hoje, 14, Lula almoçou com os almirantes do comando da Marinha. Na quinta-feira que vem, dia 23, o presidente visitará as obras do programa Submarinos ProSub em Itaguaí, Rio de Janeiro. Em seguida, no dia 27 de abril, Lula deverá participar da cerimônia de inauguração da linha de produção dos caça-gripe em Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo, um programa estratégico para a força, relata o jornal O Globo. De acordo com a mídia, a participação de Lula nos eventos dos caças dos submarinos foi acertada em uma reunião do ministro da Defesa José Múcio Monteiro com o presidente no começo do mês. Uma das estratégias definidas pelo governo é vencer resistência entre militares com a compra de equipamentos para as Forças Armadas. É consenso do Ministério da Defesa, em alguns momentos foi publicamente demonstrado que a maior parte dos militares torcia pela vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição do ano passado. A mídia relembra que os dois programas começaram nos governos petista e ProSub. Foi criado em 2008 durante a segunda gestão de Lula, a partir de uma parceria entre o Brasil e a França para a produção de 4 submarinos convencionais, além da fabricação do primeiro submarino brasileiro convencionalmente armado com a população nuclear. Já o contrato para a compra dos Gripen fabricados pela sueca Saab foi assinado durante o governo Dilma Rousseff em 2014. O acordo consiste na compra de 36 caças para a renovação da frota da FAB. Casa Branca diz que a inflação nos Estados Unidos está muito alta. O governo está focado em reduzir custos. O governo Biden vai manter o foco em lidar com os custos crescentes nos Estados Unidos, devido à percepção contínua de que a inflação está muito alta, disse a diretora do orçamento, administração da Casa Branca, Shalanda Young, na terça-feira, 15.
A inflação está muito alta, as famílias americanas estão pagando demais e temos que manter o pé no acelerador para reduzir os custos, disse Wang durante uma audiência do Comitê de Orçamento do Senado. O orçamento proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para o ano fiscal de 2024 tem muitas políticas para reduzir os custos como saúde e energia, disse Yang. A proposta orçamentária de Biden se concentra em investir nos Estados Unidos, reduzindo os custos para as famílias, reduzindo o déficit e reforçando a Medicare e serviço de saúde e seguridade social, disse a diretora. E o orçamento também garantiria que ninguém que ganhasse menos de 400 mil, cerca de 2,1 milhões por ano, pagaria mais em novos impostos, disse Yang. O orçamento que Biden chega quando os Estados Unidos se aproxima de seu teto de dívida, arriscando um calote nas obrigações financeiras do país se o Congresso não aumentar seu limite de endividamento. O orçamento de Biden busca reduzir o déficit em quase 3 trilhões, cerca de 15,9 trilhões na próxima década, disse autoridades. No entanto, os legisladores republicanos criticam o orçamento de Biden por não cortar gastos do governo. Como parte de sua estratégia econômica, em resposta, Biden pediu aos republicanos que divulgassem sua própria proposta de orçamento.